Boa noite a todos. Estamos aqui juntos mais uma vez para realizar a nossa exposição, para que assim você possa usar aí no seu culto doméstico. Hoje exporemos o Salmo de número 121. Então abra a tua Bíblia aí no Salmo 121 e acompanhe conosco a leitura que farei. Assim nos diz a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de crer na tua palavra, mas que o Senhor nos dê também a condição para compreendê-la. Que a tua palavra fale aos nossos corações, que a tua palavra fale a cada um que nos ouve, e que por meio da tua misericórdia possamos ouvir e crer, crendo compreender, e assim, pela tua graça, sermos fortalecidos pelo teu Santo Espírito. Derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós a tua misericórdia, e fala com cada um que nos ouve neste momento. Em Cristo que nós te oramos. Amém. Queridos, este é o segundo dos 15 Cânticos dos Degraus, ou 15 salmos de romagem, se você preferir. E como explicamos anteriormente, alguns diziam que existiam 15 degraus que levavam do átrio das mulheres, dos gentios, para o átrio dos judeus no templo. Todavia, como vimos na exposição do Salmo 101, a melhor explicação para esse título, Salmo de Romagem, era dizer que estes salmos eram salmos cantados na viagem que o povo fazia a Jerusalém nas festas religiosas, nas festas da Páscoa, do Pentecostes e dos tabernáculos. Sobre isso, Delmod nos diz que este salmo era provavelmente usado também como hino antifonário, ou seja, um líder cantava a primeira parte, os versos 1 e 2, e depois um grupo respondia à segunda parte dos versos 3 e 4, e assim por diante. Spurgeon nos diz que somos levados a chamar este cântico de um salmo do guarda de Israel, diz ele, um canto de soldado, bem como hino de viajante. E ainda a fins introdutórios, queridos, é interessante notar que a palavra característica do salmo é guardar. Essa palavra é repetida 6 vezes nos últimos 5 versículos do salmo. E o uso dessa mesma palavra no original todas as vezes é evidentemente para ressaltar o cuidado amoroso de Deus pelo seu povo, por cada indivíduo do seu povo, e dessa forma banir toda dúvida, medo e ansiedade do nosso coração. É o que Kidney afirma que a proteção é uma questão vital para um peregrino que viaja arduamente. Tendo isso posto, exporemos este salmo à luz do seguinte tema. Ouçam bem. O Senhor é o guarda fiel do seu povo. O Senhor é o guarda fiel do seu povo. E vemos isso primeiro, queridos, porque só o Senhor pode nos socorrer. Isso nos é dito nos versos 1 e 2, portanto, olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso 1. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Queridos, quando era a festa religiosa em Israel, na época da Páscoa, do Pentecostes, ou na festa dos tabernáculos, os hebreus viajavam de suas cidades com suas mulheres, seus filhos e também com alguma bagagem para Jerusalém, para o templo, para que ali pudesse adorar a Deus. Esta viagem, queridos, era uma viagem por caminhos perigosos, cheios de ladrões, de salteadores. Por isso muitos dizem que o sentido aqui é que eles olhavam para os montes, temiam os ladrões e esperavam o socorro do Senhor. Mas embora seja verdade que as estradas eram perigosas, temos que considerar também o desejo natural do homem pecaminoso. O desejo de buscar socorro na criatura
e não no Criador. É por isso que a pergunta de Calvino faz sentido. Calvino se pergunta qual é o significado desse olhar vago do profeta, que estende os seus olhos para um lado e para o outro, como se a fé não dirigisse a Deus, pergunta Calvino. E a resposta do grande reformador de Genebra minha resposta é que os pensamentos dos piedosos nunca estão suficientemente fixos na palavra de Deus. Assim eles vacilam, diz Calvino, no primeiro impulso e miram alguns encantos. Queridos, sabemos o que é isso. Cremos em Deus, confiamos em sua palavra, mas em cada novo sofrimento que enfrentamos, em cada situação difícil pela qual passamos, somos sempre tentados a buscar o socorro em outros lugares. Por isso, queridos, em uma viagem perigosa até Jerusalém para adorar a Deus, o povo precisava ir louvando ao Senhor e lembrando a si mesmos que o Senhor era a sua única fonte de socorro e de livramento. Em tempo como estes que estamos passando nesses dias, nós também precisamos disso. Nós também precisamos nos lembrar constantemente que o nosso socorro vem do Senhor. Note que o salmista se pergunta no verso 1, de onde me virá o socorro? E a resposta é o verso 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aqui é preciso destacar que o salmista qualifica e distingue o seu Senhor. O Senhor que pode socorrer não é qualquer um que os homens chamam de Senhor. O Senhor que pode socorrer é o Senhor Criador dos céus e da terra. É o Deus Todo-Poderoso. É por isso, queridos, que isto é deveras importante. Lembre-se que Baal significa dono, marido, mas acima de tudo, Baal significa Senhor. E lembre-se também que os israelitas apostatas adoravam os Baalins em santuários chamados de altos nos montes. Baal, o deus da fertilidade cananeia, era adorada nos montes, e os seus adoradores não só olhavam para os montes, mas de fato iam para lá. Mas os verdadeiros servos de Deus não se prendem aos montes, eles olham por cima. Eles não buscam o socorro de um suposto falso deus da fertilidade, mas sim buscam o socorro do Senhor, que está nos céus. Buscam o socorro do Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. É por isso que o verso 2 nos diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor. Qual Senhor, poderíamos perguntar? Que fez os céus e a terra. É por isso que eles estão indo para Jerusalém e não para qualquer monte. É por isso, queridos, que eles se dirigem ao templo e não a um poste ídolo em um lugar alto. Que lição aprendemos aqui? Irmãos, no mundo ímpio há muitos que são chamados de senhores. Há muitos falsos deuses que são adorados como se fossem Deus. Nestes falsos deuses, nesses ídolos, os homens buscam socorro. Mas nós sabemos que o socorro não vem dos montes. O socorro não vem dos falsos deuses. O socorro não vem dos santos. O socorro não vem de Maria. O socorro não vem do dinheiro, da religião ou da ciência. Não. O verdadeiro socorro só vem do Senhor, o único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. E precisamos nos lembrar que este Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, na sua infinita graça, enviou o seu Filho do seu santo monte, para que seu Filho aqui, peregrinando no nosso meio, fizesse a sua obra expiatória para salvar o seu povo, para resgatar aqueles que lhe buscam por socorro. Não se engane, não se deixe levar por aqueles que os homens chamam de Senhor. Não se engane com os monumentos da idolatria, seja ela antiga ou moderna, seja Baal, seja os santos, seja Maria, seja o dinheiro ou o poder. Só Deus, em Cristo, pode te socorrer. Só o Senhor pode socorrer o seu povo. Queridos, o Senhor é o guarda fiel do seu povo. E vemos isso em segundo lugar, porque o Senhor sustenta o seu povo. O Senhor nos sustenta. E isso é visto nos versos 3 a 6. Primeiro eu peço que você olhe os versos 3 e 4 da sua Bíblia. Olhe para lá. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda.
É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Queridos, vacilar aqui significa escorregar, derrapar, cambalear. Isso significa que o Senhor está atento aos perigos do seu povo durante a jornada. Lembre-se que o Senhor está atento aos perigos que o povo enfrenta. O caminho para Jerusalém, sim, era um caminho perigoso, cheio de pedras, de abismos, de subidas, de descidas. Era fácil um peregrino descuidado escorregar, torcer o tornozelo ou, quem sabe, quebrar a perna. Mas Deus está atento. Perceba que o verbo guardar e o substantivo que deriva dele, guarda, tem o sentido de proteger. E é usado 6 vezes nesse salmo. Esse verbo, queridos, aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 2, verso 15, onde o Senhor coloca Adão no jardim e diz o seguinte, que é para o cultivar e o guardar. Ou seja, é para proteger, para desenvolver e para o fazer prosperar. Queridos, sabemos que há perigos na nossa caminhada cristã, mas Deus está atento. Isso porque o salmista diz que ele não dormita e nem dorme, no verso 4. Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não se distrai. Que contraste marcante podemos perceber aqui. Lembre-se que quando Elias estava no Monte Carmelo com uns 450 profetas de Baal, em 1 Reis 18 nos é dito que os profetas de Baal tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocavam o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, e diziam, Baal, responde-nos. Porém, em 1 Reis 18, 26, nos é dito que não havia uma voz que respondesse. Eles manquejavam, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Em 1 Reis 18, 28, nos diz que eles clamavam em alta voz, se retalhavam com facas e com lancetes, segundo o seu costume. Mas, pela segunda vez, o autor de 1 Reis, no capítulo 18, verso 29, vai dizer que não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Não importava o que aqueles adoradores de Baal fizessem. Não importava o quanto eles clamassem ou se flagelassem. Baal não respondia. E toda essa cegueira espiritual, queridos, fez com que o profeta Elias zombasse deles. Em 1 Reis 18, 27, a Bíblia nos diz que ao meio-dia, Elias zombava daqueles falsos adoradores, dizendo o seguinte, clamem em voz alta, porque ele é Deus, Baal. Pode ser que esteja meditando ou atentando a necessidades, ou de viagem, ou, diz Elias, a dormir e despertará. Agora veja, Elias, zombando, diz aos profetas de Baal que gritem mais alto. Talvez Baal esteja dormindo. Elias zomba daqueles homens e do seu falso Deus. Mas o salmista diz que o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, não dorme, não cochila e não se distrai. O verdadeiro Deus protege o seu povo até para que os seus pés não escorreguem. Irmãos, como o verdadeiro Deus é diferente dos falsos deuses. Perceba, o profeta Elias zombava de Baal, de seus adoradores, porque nenhuma voz respondia aos que confiavam nele. Mas sobre o Deus das Escrituras, sobre o Criador dos céus e da terra, se diz que ele não dorme, não cochila, que ele está atento até mesmo para que o seu povo não escorregue. Como disse Spurgeon, o cuidado do Senhor é incansável em seu exercício, não dormirá. E Spurgeon conclui, o Senhor nunca desconhece a nossa condição e ele não é indiferente a ela. Queridos, o Senhor sabe pelo que passamos. Ele está atento às situações que enfrentamos. Ele não ignora e nem despreza o sofrimento do seu povo. Por isso o salmista continua dizendo, olha o verso 5, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Isto é maravilhoso. O Senhor nos guarda como igreja, mas esse cuidado é individual, é pessoal, é particular. O salmista diz, o Senhor é quem te guarda. Quem te guarda. Calvino diz que o verso 5 dirige-se a cada crente.
E ninguém deve hesitar em aplicar a si aquilo que pertencia a toda a comunidade de Israel. Queridos, este cuidado do Senhor não está longe. Não precisamos subir a um monte ou ir a um determinado lugar, pois o Senhor está ao nosso lado como uma sombra protetora para aqueles que confiam nele. Ele está perto, está presente. O salmista continua, olhe para o verso 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Lembra que quando o povo de Israel estava no deserto, Deus os protegia do forte calor do dia com uma nuvem protetora. E o Senhor os protegia também dos fortes frios da noite no deserto com uma coluna de fogo. É-nos dito isso lá em Êxodo capítulo 13. E esta é mais ou menos a ideia aqui. O verso 6 nos diz, de dia não te molestará o sol. Queridos, os viajantes sim podiam pegar insolação com o forte calor da Palestina. Mas aqui a ideia é um pouco maior. Ele diz, de dia não te molestará o sol. Isso se refere aos perigos do dia, aos perigos da vida física, aos perigos materiais que experimentamos. Veja, não é que não vamos enfrentar sofrimentos, não é que não vamos adoecer, perder o emprego, não é que não podemos sofrer um acidente ou passar por problemas na nossa família. Podemos sim, podemos enfrentar tudo isso. Mas a ideia é que estaremos prontos, armados pela graça do Senhor, para enfrentar todos os desafios da nossa vida. Mas o salmista continua. Ele diz que não só de dia o sol não o molestará, mas ele continua dizendo, nem de noite a lua. E é verdade também. Durante a noite, o perigo de ladrões e salteadores nas estradas empoeiradas da Palestina certamente era maior. Mas aqui é preciso pensar também um pouco mais que isso. É preciso ir um pouco além. Pense comigo, que mal a lua pode fazer? Para os antigos, muito. Quando os antigos falavam dos males da lua, queridos, eles se referiam aos males da mente, da alma e das emoções. Era assim que os antigos entendiam. Para você ter uma ideia, a palavra epilético, que vem do grego, significa aquele que foi exposto à lua. Já a palavra latina para insanidade, loucura, lunático, vem da palavra luna, que é lua em latim. Agora veja, o Senhor está ao nosso lado, como um guarda-costas, poderíamos dizer, tanto para nos livrar dos males físicos visíveis representados pelo sol, como também o Senhor está ao nosso lado para nos livrar dos males da alma, da mente e das emoções representados pela lua. Como diz Calvino, a linguagem é metafórica. O frio da noite e o calor do dia denotam todo tipo de inconvenientes. E é verdade. Que lição aprendemos nessa sessão? Queridos, não precisamos de anjos da guarda. Não precisamos crer em horóscopos ou em signos. Na verdade, crer nessas coisas é olhar para os montes. É esquecer que o nosso socorro vem do verdadeiro Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele é o único que pode nos socorrer e nos salvar. Como diz o salmista, o Senhor é quem te guarda. E eu te pergunto, quem te guarda? É um anjo da guarda? Não. Quem te guarda? É a intercessão dos santos? Não. Quem te guarda? É Maria? Não. O salmista diz, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é como a nossa sombra, sempre perto, sempre presente. Ele é o guarda-costas do seu povo. Ele não se distrai, não nos abandona. É o Deus Emanuel. E a sua presença traz proteção, salvação e esperança nos momentos de crise e de tribulação. Queridos, o Senhor é o guarda fiel do seu povo. E vemos isso em terceiro lugar, porque o Senhor oferece uma proteção completa. Olha o verso 7 e 8. Olhe para a sua Bíblia e perceba que este salmo termina com uma conclusão gloriosa. O salmista mostra que o Senhor oferece uma proteção que abrange toda a vida do seu povo e também dura por toda a eternidade. Olha para o verso 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Não precisamos temer, queridos, nem a vida nem a morte.
nem os males de hoje, nem os de amanhã. Como Paulo diz em Romanos 8, a partir do verso 38, podemos ficar bem certos de que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Como diz Alan Rama, em meio ao mundo perigoso e pecaminoso, o Senhor é capaz de nos guardar de cair. E é verdade. Lembre-se que Jesus nos ensinou na oração dominical, na oração do Pai Nosso, como é conhecido, dizendo o seguinte: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está lá em Mateus 6,13. Perceba que a promessa avança, mostrando que o cuidado do Senhor se estende não só sobre as preocupações imediatas do peregrino, a viagem a Jerusalém, mas também estende-se por toda a sua existência. Saber, queridos, que Jesus ensinou essa oração deve nos trazer refrigério à alma. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E sabe por que o Senhor nos ensinou isso? Porque certamente o Senhor conhecia esse salmo e sabia que o seu Pai Todo-Poderoso não permite que os pés do seu povo vacilem, Ele os protege, Ele os guarda, Ele os livra no meio das tentações. Ele mesmo nos livra de todo o mal e guarda a nossa alma, não só agora, mas também até que voltemos para a casa do Pai. Olhem para o verso 8, veja como o salmista conclui esse belo canto. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. A primeira coisa que chama a atenção, queridos, é que o salmista diz saída e entrada. E não entrada e saída, como diríamos normalmente. E sabe por quê? Porque os peregrinos que iam ao templo para adorar, eles confiavam que Deus lhe levaria em segurança desde a saída da sua casa até chegarem à entrada da casa de Deus, até o templo. E nós também cremos que Deus nos levará em segurança até os céus. Saímos das trevas através da obra de Cristo. Andamos na luz, mas ainda somos peregrinos. Não chegamos ainda à casa verdadeira de Deus, os novos céus e a nova terra, onde só habitará a justiça. Saímos das trevas, mas ainda não entramos na perfeição completa da restauração dos filhos de Deus. Mas cremos que o Senhor nos guardará desde a nossa conversão até o dia que seremos glorificados. Queridos, como é bom saber que ao entrar e sair de casa também, ao ir de uma cidade a outra, ou até viajar de um país para o outro, o Senhor está conosco, cuida de nós, supre as nossas necessidades. Como é bom saber que desde que fomos trazidos ao Evangelho pela graça, desde que saímos das trevas para a luz por meio da ação soberana do Espírito Santo, o Senhor nos guardará até que adentremos nos palácios celestiais, adentremos na restauração perfeita de todas as coisas, nos novos céus e na nova terra. Por isso, podemos dizer que esse salmo é uma versão veterotestamentária para as palavras de Pedro, em 1 Pedro 5, verso 7. O apóstolo diz, lançando sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o cuidado amoroso do Senhor durará para sempre. Queridos, como aplicar essas verdades aos nossos corações? Como aplicar essas verdades às nossas vidas? Primeiro, eu preciso que você pense comigo um pouco. Os que adoravam os falsos deuses, as imagens, os santos, queridos, estão, na verdade, pedindo ajuda aos montes, poderíamos dizer. Estão pedindo ajuda aos altos, como os israelitas faziam a Baal na época de Elias. Mas mesmo como os profetas de Baal na época de Elias não ouviram nenhuma voz, aqueles que pedem socorro aos modernos falsos deuses também não vão ouvir nenhum socorro. Ninguém lhes socorre. E sabe por quê? Porque os falsos deuses, o ídolo, seja lá qual for, ele não está só de viagem. Ele não está cochilando ou dormindo, não. Ele está morto. Mas quem pede socorro ao santo e verdadeiro Deus, ao Criador dos céus e da terra, sabe que o Senhor não dorme, não cochila, não se distrai. Quem crê de verdade em Deus, queridos, sabe que o Senhor está perto, tão perto, que podemos sentir a sua presença graciosa,
tão perto que sua preciosa presença produz uma sombra que refrigera a nossa alma dos perigos, refrigera o nosso coração do medo e da desesperança. O Senhor nos guarda durante as lutas que enfrentamos materiais aqui nessa terra, nas doenças, no desemprego, nas lutas familiares. E o Senhor guarda o nosso coração, as nossas emoções, as nossas mentes, nos consolando com o Santo Espírito e alimentando a nossa mente com a palavra de Deus. Ele sim pode nos livrar de todo mal. Ele sim pode proteger ao seu povo nessa caminhada longa e difícil até chegarmos ao verdadeiro templo do Senhor, aos novos céus e à nova terra. E aqui eu preciso te perguntar, a quem você está pedindo socorro? Aos montes? Aos falsos deuses? A quem você está pedindo socorro? A Maria? Aos santos? Queridos, todos eles dormem, estão mortos, eles não podem te ouvir, eles não podem te socorrer, mas o santo e verdadeiro Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Peça socorro a Ele por meio de Cristo e o Senhor te socorrerá. Em 1 João, no capítulo 5, verso 20 e 21, o apóstolo João nos diz o seguinte, ouça bem, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E em 1 João 5,21, João conclui dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, queridos. Toda a proteção, socorro e alívio que os homens buscam no mundo, no dinheiro, no poder, toda essa proteção, alívio e sustento só podem ser alcançados em Deus. Portanto, abandone os seus falsos deuses, confie em Jesus Cristo para que o teu socorro venha de fato do Senhor, que fez os céus e a terra. Ouça, o Senhor é o único que pode guardar a tua saída e a tua entrada. Ele é o único que pode te guardar de todo mal. É o único que pode salvar a tua alma. Tem outra aplicação que preciso fazer. E eu peço que você volte seus olhos novamente para o verso 3. Olha lá, que nos diz as Escrituras. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Veja só. O salmista diz que Deus protege o seu povo na jornada até Jerusalém e protege, inclusive, sua caminhada, os seus passos. Mas a igreja, queridos, está em uma jornada muito maior e muito mais perigosa. Estamos em uma jornada rumo ao paraíso, rumo aos novos céus e à nova terra. E por isso o Senhor nos livra não necessariamente de todas as tentações, mas Ele nos livra nas tentações, para que os nossos pés não vacilem completamente. Esta verdade, queridos, deve trazer à nossa mente a doutrina da perseverança dos santos. Perceba que Deus, na sua graça, persevera em nós e não nos deixa cair em tentação final. O Senhor, na sua graça, não nos deixa apostatar definitivamente da fé. É verdade, não podemos negar isso. Muitas vezes as fascinações do mundo, os desejos do nosso coração enganoso podem nos levar a vacilar na fé, a escorregar e a momentaneamente nos desviar dos seus caminhos e ceder aos desejos do nosso coração pecaminoso. Mas na sua providência e graça, queridos, o Senhor nos trata com carinho, com amor, como um pai e nos traz de volta. Nos traz em segurança para os seus braços, nos reconcilia com Ele por meio do sacrifício do seu Filho. Como diz Calvino, nesta passagem, Deus é exibido aos fiéis como o guardião deles, para que descansem com confiança na sua providência. Deus é o nosso guardião. Isso, é claro, não deve gerar em nós uma falsa segurança de salvação, mas isso deve nos encorajar a buscar com confiança inabalável a fidelidade do Senhor, a graça do Senhor e a certeza que em Cristo estamos seguros, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Grave bem isso. Nenhum passo errado, inadvertido, nenhuma tentação pode destruir a alma daqueles por quem Cristo morreu. Ele os guarda.
Ele sustenta os seus passos. Isso deve trazer alento e paz ao nosso coração. Saber que nossa perseverança depende de Deus e não apenas de nós, nos traz segurança e a alegria da salvação, porque nos consola, dizendo que em Cristo estamos seguros. Queridos, tem mais uma aplicação. Eu peço que você note que há uma tríplice expressão guardará nos versos 7 e 8. Há uma tríplice expressão guardará nesses versos. Olhe para o verso 7 e 8 e perceba. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Guardará a tua entrada e a tua saída. Isso marca, queridos, a completude da proteção do Senhor, poderíamos dizer assim. E mostra que essa proteção é estendida a tudo que o homem é e faz. Isso nos lembra das palavras de Jesus, em Lucas 21, 18 e 19. O Senhor Jesus diz, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E acrescenta o nosso Senhor, é na vossa perseverança que ganhais a vossa alma. Lucas 21, 18 e 19. Note, queridos, que o cuidado do Senhor se estende aos detalhes da nossa vida, como de Jesus aos fios de cabelo. Mas esse cuidado também se estende às grandes questões existenciais, a salvação da nossa alma. Assim como o salmista também deixa claro. O cuidado do Senhor se estende aos detalhes, a saída e a entrada de uma cidade para outra, ou os escorregões no meio do caminho. Mas o cuidado do Senhor, queridos, estende-se às grandes questões, à salvação da nossa alma. Perceba, queridos, que este salmo mostra a ação providencial de Deus em favor do seu povo. Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor sobre os astros, sobre o sol, sobre a lua. Mas Ele também é o Senhor sobre as áreas da nossa vida, sobre as pequenas coisas, as pequenas lutas, as dificuldades que enfrentamos. Note, a situação financeira do nosso país está nas mãos de Deus e não nas nossas. A nossa saúde está, acima de tudo, nas mãos de Deus e não nos órgãos de saúde. A saúde dos nossos familiares está nas mãos de Deus e não apenas nos medicamentos. Descanse nele. Pare de buscar socorro em terceiros e volte-se para o único que verdadeiramente pode livrar, que pode nos guardar, nos consolar. Volte-se para o Senhor. Volte-se para Cristo. Tem uma última aplicação que preciso fazer. Dissemos que o Senhor é o guarda fiel do seu povo, e é verdade. Perceba que o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta que ele dá no verso 2 é, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu quero te encorajar a olhar pela fé, não para os montes, mas para um monte especial. Não para o Monte Sião, em Jerusalém, onde ficava o templo, a Arca da Aliança, e para onde os peregrinos se dirigiam. Mas eu quero te encorajar a, pela fé, olhar pelo Monte da Caveira, olhar para o Gólgota, especialmente naquela tarde, quando nosso Senhor foi levantado na cruz para nos socorrer. Eu quero te encorajar a, pela fé, olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, como diz o autor aos Hebreus. Eu quero te encorajar a, pela fé, olhar para a cruz de Cristo, para o nosso Senhor, o qual pagou naquela cruz o preço pelos nossos pecados, e hoje está à destra de Deus, de onde intercede por nós e garante o cuidado do Senhor para conosco. Ele sim é o Senhor que nos guarda de todo mal. Ele sim é o Senhor que guarda a nossa alma, que protege a nossa caminhada desde o dia em que, pela fé, nos encontramos com Ele, até um dia em que o encontraremos novamente, no novo céus e na nova terra. Queridos, o Senhor está lá, intercedendo por nós. Pela fé, olhe para Cristo. Olhe para o Senhor ressurreto. Olhe para a ressurreição de Cristo. Olhe para o nosso Senhor, que não só estava agindo na criação, mas também é o nosso Redentor. É aquele que não só nos criou, mas que nos regenerou por causa da sua obra expiatória. Lá em João capítulo 3, verso 14 e 15, a palavra do Senhor nos diz que do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nunca se esqueça disso. Cristo guarda o seu povo.
Olhe não para os montes, olhe não para os falsos deuses criados pelo homem, mas olhe pela fé para a cruz. Olhe pela fé para Cristo, pois é dele que vem o socorro e a nossa salvação. Em Cristo, queridos, o Senhor está perto. O Senhor é acessível para aqueles que o invocam. Em Cristo, queridos, o seu povo é guardado, é protegido, é abençoado. Creia nisso e alimente a tua alma com essas verdades. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra. Te agradecemos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo, que encarnou para nos socorrer, para pagar o preço pelo nosso pecado, para nos garantir a salvação e a vitória final. Abençoa o teu povo que nos ouve nesse momento, Senhor. Aplica a tua palavra aos corações de cada um. Em Cristo que nós te rogamos. Amém. Que Deus te proteja, que o Senhor te abençoe, que Ele aplique estas verdades ao teu coração.